E aí, meu povo, beleza? Hoje, continuando a nossa saga do React Native Skia, vamos construir o logo do React, utilizando também novas funções que eu vou apresentar aqui, e também novas funcionalidades do React Native Reanimated. E a nossa cereja do bolo vai ser usar o React Native Gesture Handler, na verdade, para a gente conseguir manipular o nosso desenho a partir do toque na tela. Tipo como fosse um videogamezinho, sabe? A gente pode usar isso para muita coisa. E lembrando que se você prefere apenas assistir o código sendo construído, eu deixei aqui na descrição o link para um vídeo Fast Code com a musiquinha do fundo. E também eu vou deixar o link para o meu repositório para você acessar lá, deixar uma estrela, lembrando, e comparar com o seu código ou apenas clonar o repositório se você quiser. Ou dar um fork também. E deixa um like, se inscreve no canal, porque ainda tem muita coisa que você vai aprender aqui. Então, simbora! Primeiramente, eu estou utilizando essas versões das bibliotecas que vamos usar, das nossas libs. Pausa o vídeo, instala e volta aqui com seu projeto Native já instalado, beleza? Como também não vamos nos esquecer de algo bastante essencial. Lembram do nosso querido Babel? Enfim. Pois bem, vamos adicionar o plugin do Reanimated no arquivo babel.config.js para não termos nenhum problema com o nosso querido Reanimated. E agora sim, bora pôr a mão na massa. E como sempre, vamos criar o nosso diretório src, como de costume, e dentro dele vamos criar os nossos componentes. Nesse caso, eu vou chamar de React Logo, já que a gente vai criar o logo do React, mas se você quiser fazer outro logo diferente, sei lá, fica à vontade. A escolha é sua. Se quiser criar o logo do Angular usando o React, seria até interessante, né? Com o nosso componente básico já criado, vamos fazer o de sempre. Enfim, criar um teste, e dar uma corzinha para ele, para não ficar só uma cor preta no fundo escuro, no caso. E simbora. A gente não vai precisar disso aqui, no caso, no nosso app.tsx. Vamos criar do zero. Que eu particularmente acho que é mais recomendável no caso. E bora chamar o nosso componente que só tem um teste, meu Deus. E é isso, temos o nosso app funcionando corretamente. Vamos voltar agora para o nosso componente, para o texto de teste, no caso, para darmos continuidade ao Skia e companhia. Como vocês já devem estar carecas de saber, talvez nem tanto, careca, não saber vocês têm que estar sabendo mesmo. Vamos fazer nossas importações, mas desta vez nós vamos chamar algumas funcionalidades diferentes, como o oval do Skia. Vamos chamar também o Gesture Handler. No decorrer eu vou explicar sobre mais coisas, suas funcionalidades e para que cada uma serve, de modo bem detalhado. E para não ficar de fora, vamos chamar o nosso querido Reanimated. Então, só para não esquecer do nosso estilo, ele vai ser pouco, como sempre, mas é só para a gente ficar um pouco mais organizado e usar estilos dentro do próprio componente, só em determinados casos. Como eu acabei de falar sobre usar o estilo dentro do próprio componente, vamos dar um exemplo agora aqui. Ao criar algumas constantes, como o size, o center, o stroke width e o color também, só recapitulando mais uma vez, o center normalmente é usado para definir o centro de nossa ilustração. Óbvio. O stroke width será a espessura do nosso traço, do nosso desenho. O color, isso com certeza já é autoexplicativo. Enfim, neste caso, aproveitaremos o size para usar dentro do estilo que fica dentro do componente canvas e para fazer o nosso primeiro desenho, que será o núcleo do átomo do React,
vamos usar o Circle. E o Color. E só para fixar na mente, o CX e o CY são as coordenadas do eixo X e do eixo Y, horizontal e vertical. E por isso a gente vai usar o Center para ambos, para que o nosso símbolo, nosso desenho fique bem no centro do nosso canvas. E olha só. E dando continuidade, precisamos criar um group para agrupar os nossos componentes. Nesse caso vai ser só um, o oval. E nele vamos colocar a sua origem e a sua rotação dentro do nosso transformer, que seria basicamente o seu ponto de referência para quando ele rotacionar aquele grupo, o origin. E no rotate vamos definir a rotação em radianos. E, pelo visto, essa aula é cheia de recapitulações, então bora lá. Uma revisão rápida para você aqui. Em JavaScript, as funções trabalham de forma trigonométrica, e para a nossa querida trigonometria, vamos usar o radianos em vez de graus. Mas, Paulo, eu não sei radianos, só sei graus. Não se preocupe, meu amigo. Pois bem, a fórmula é bastante simples. Para você converter graus em radianos, basta multiplicar o grau por π, dividindo ele por 180. Neste caso, eu coloquei 0, pois quero que nossos componentes fiquem paradinhos ali onde ele está. No caso, vai ser o oval. Mas se eu quisesse que ele girasse 60 graus, por exemplo, era só multiplicar por 60 o valor de π dividido por 180, ou seja, 60 vezes π dividido por 180, que daria 60π dividido por 180, que simplificando essa equação, daria π dividido por 3. E é assim que o nosso componente consegue girar em radianos. E o que raios a gente vai girar aqui? Tu me perguntas? Na verdade, eu já dei pequenos spoilers, na verdade eu falei, de fato aqui vamos girar o componente oval. Vamos fazer isso com esse novo elemento, usando ele para criar elipses, que são basicamente círculos esticados. Nele precisamos dizer a sua largura, a sua altura, sua posição x e y também, assim como a sua cor e o estilo do desenho como a espessura do traço. Mas, espera aí, por que o x e o y do oval não são exatamente o centro, assim como o componente circle? Se perceberem, no componente Circle, a gente usa o CX e o CY para representar a sua coordenada central. Aqui não. Simplesmente porque o oval nada mais é do que um desenho dentro de um retângulo delimitador. O que seria isso? Ou seja, ele começa o desenho pelos cantos superiores esquerdos da coordenada x e y. E segue a sua estrutura pelo width, no caso, e o height, ou seja, a sua altura e a sua largura. Então, feito isso, vamos copiar os nossos grupos de ovais para mudar apenas o ângulo de rotação, lembra? Em radianos. Para termos aquelas 3 órbitas do logo do React. Você que resolveu fazer o logo do Angular, boa sorte! E para fechar, vamos criar um circle, que será o real núcleo do nosso desenho. Eu esqueci de comentar aqui, mas aquele que fizemos lá em cima, eu vou utilizar para um efeito bem bacana no final do desenho. Por isso que eu deixei ele com o raio de 0, já para ele diminuir. E é isso, temos o nosso logo do React. Mas calma. Não terminamos ainda, vamos para a próxima parte desse vídeo, onde eu vou colocar aquele efeito bem bacana no logo do React e depois faremos os movimentos de acordo com os gestos do usuário. Beleza? Valeu!